Paz e bem, salve Maria Imaculada. Que bom que você está aqui acompanhando o nosso canal Parábolas de Fé. Vamos ouvir o evangelho de hoje comentado. Antes, quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos nos colocar na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o evangelho de hoje, desta segunda-feira, dia 19 de abril, terceira semana da Páscoa, o evangelho é segundo São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então vamos refletir, meditar este santo evangelho de hoje, desta segunda-feira, dia 19 de abril. Fala aqui no início do evangelho que depois que Jesus saciou aqueles 5.000 homens, quando aquele garoto apresentou 5 pães e 2 peixes, e aconteceu a multiplicação para todos se alimentarem, os seus discípulos o viram andando sobre o mar, fala aqui também o comecinho do evangelho. E aí no dia seguinte, a multidão que tinha ficado ali do outro lado do mar viu que só havia uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. E aí os discípulos, aliás, as pessoas, perceberam que Jesus não estava ali e foram então à procura de Jesus. Essas pessoas que tinham sido alimentadas, que Jesus tinha saciado esses 5.000 homens, essa multidão foi atrás dele. E quando a multidão viu que Jesus estava ali, que eles encontraram com Jesus do outro lado do mar, perguntaram a ele: Rabi, quando que você chegou aqui? E Jesus falou: olha, em verdade, eu digo a vocês uma coisa, vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. Olha só, isso fala muito ao nosso coração. Nós devemos sim ir em busca de Jesus, devemos buscá-lo constantemente, devemos pedir que Ele esteja conosco, que Ele fique conosco, porque sozinhos nada somos. Mas com qual intuito estamos pedindo essa presença de Jesus? Será que queremos Jesus conosco para que se realize a nossa vontade e não a vontade dos céus? Jesus repreendeu aquela multidão: olha, vocês estão me procurando porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Vocês querem só
se realizar, vocês querem somente as suas vontades. Mas Jesus fala: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Nós temos que buscar Jesus, porque é Ele o nosso alimento para a vida eterna. É Ele o caminho para o reino dos céus. É nele que nós temos que permanecer. Nós temos que ser persistentes em Sua palavra, não somente por um momento para satisfazer os nossos desejos, a nossa vontade, tendo como se fosse um Deus que nos serve e não nós servirmos a Deus. Mas nós temos que buscar Jesus, crer nele, crer na Sua palavra, como as pessoas pensaram em tudo isso que Jesus falou e perguntaram: e o que a gente deve fazer então para realizar as obras de Deus? E Jesus falou: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou, que acreditemos em Jesus. Nós temos que abrir o nosso coração para crescer na nossa fé, para acreditar na palavra do Senhor. E não só acreditar, permanecer nessa palavra, levá-la para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nas pequenas coisas do nosso dia, do nosso trabalho, viver, colocar em prática a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se acreditamos em Jesus, na Sua palavra, consequentemente, nós vamos absorvendo isso para a nossa vida e vamos, consequentemente, também vivendo a palavra, colocando em prática a palavra de Deus. E é nisso que consiste o caminho que Jesus deixa bem claro, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus. É isso. Quando realizamos as obras de Deus é porque acreditamos na Sua palavra, cremos em Jesus, sendo o próprio Deus que se fez homem, habitou no meio de nós, que ressuscitou, que vivo está ao nosso lado, ainda falando ao nosso coração, sempre estará conosco. E nós temos que seguir a voz deste bom pastor e colocar em prática e também anunciar esta verdade a todas as pessoas. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. Se você gostou, deixe um joinha, um like aqui no YouTube, o seu amém, seus comentários e se inscreva no nosso canal Parábolas de Fé. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, por intercessão de nossa Mãe Maria. Salve Maria Imaculada!